Aleluia, bênção. Glória a Deus. Bom dia a todos. A graça e a paz, amém? Muito bom, uma manhã deliciosa, né? Aquela manhã que a gente quer ficar em casa, né? Quem está aqui nessa manhã deliciosa de domingo, com um clima tão gostoso, é porque realmente deseja congregar e ama o Senhor e deseja estar aqui com os irmãos. Muito bom. Nós começamos hoje uma série de mensagens que eu acredito que vai durar aí uns 2 meses. Essa série de mensagens, ela fala a respeito de uma vida frutífera, de como nós podemos e Deus deseja que a gente frutifique, que a gente seja um canal de bênção nas mãos de Deus. E nas últimas semanas a gente tem conversado, o conselho e buscado de Deus a respeito de uma palavra para a gente dar continuidade naquilo que Deus já tem falado com a gente, que é um tempo de renovo, um novo tempo na vida da igreja, na sua vida, e nada mais do que continuar nessa meditação a respeito do mover e do agir de Deus na nossa vida. O Ministério de Louvor apresentou uma canção nova, muito impactante, que é do mover, né? Como é que é o nome da mensagem? Esse é o mover, e nós queremos Deus agir na nossa vida, amém, querido? Quem deseja Deus agir na sua vida aqui, levante a mão, amém? Deus se movendo no seu casamento, Deus se movendo nas suas finanças, Deus se movendo nas suas emoções, Deus se movendo na sua vida de solteiro. O solteiro tem muitas lutas, né? O casado tem muitas lutas. A vida de solteiro é uma vida não muito fácil, principalmente numa geração onde tudo é erotizado, né? Eu costumo falar, meu Deus, se eu tivesse a idade do meu filho, com esse celular na mão, não sei como é que seria a minha vida. Porque na minha época não tinha celular, amado. E olha o estrago que muitas das vezes as paixões desse mundo fez na minha vida, na minha adolescência. Eu fico imaginando se eu tivesse um celular na mão. É muito difícil essa geração hoje. Nós vivemos num tempo muito difícil. É claro que os tempos sempre são difíceis, né? Mas parece que quanto mais avança, mais próximo à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, mais os tempos, como a Bíblia diz, se tornam difíceis. E tudo que o diabo quer é que a gente não frutifique, tudo que o diabo quer é que a gente não cresça espiritualmente. E a gente quer começar uma série de mensagens falando a respeito de como Deus nos chamou para viver uma vida frutífera. Nós somos chamados em Deus para frutificar. Um texto que eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, não precisa se levantar, se encontra lá em João 15, a partir do verso 1. O Evangelho de João, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João, capítulo 15, a partir do verso 1, eu leio da seguinte forma o texto, na linguagem NVI. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando ligado em mim, todo ramo que estando ligado em mim não dá fruto, realmente eu pensei que tinha lido errado, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto. Vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho lhes falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, este dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. E se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim
e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês derem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Você poderia repetir comigo? Eu falo e você repete comigo. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim vocês serão meus discípulos. Querido, essa porção, essa parte aqui das Escrituras, fazem parte das últimas instruções que Jesus dá aos seus discípulos antes de ir para a cruz. Antes de Jesus morrer, você vai começar no Evangelho de João, você vai começar ali no capítulo 14, basicamente no 13, 14, e nos próximos capítulos são as instruções que Jesus dá aos seus discípulos antes da sua partida, antes dele ir para a cruz. E Jesus, é interessante que Jesus usa a figura nesse ensinamento dele, né, nessas últimas instruções, ele usa a figura da figueira como um exemplo daquilo do exemplo do relacionamento dele conosco, da maneira como nós somos nesse mundo e da maneira como nós glorificamos o Pai dele, no caso, o nosso Senhor Deus. As instruções que Jesus deixa nesse texto, mostra o propósito e o desígnio que ele realmente desejou e instruiu os seus discípulos. Quando você olha no Antigo Testamento, e Jesus ele usa o exemplo da videira, a videira no Antigo Testamento é comparada como Israel. Agora você vê, Jesus chega para os discípulos dele e fala assim, eu sou a videira verdadeira. Primeiro que isso já produziu na cabeça deles um espanto, né? Ora, ele é a videira verdadeira, mas Israel não é a videira que Deus plantou. Deus plantou uma vinha, uma videira, e chamou essa videira de Israel. Mas é interessante como muitos profetas foram levantados na Bíblia, e quando você lê Ezequiel 15, ali do verso 1 ao 6, Deus duramente exorta o povo de Israel, dizendo que Israel era essa videira, e que essa videira produziu uvas bravas, uvas amargas, uvas podres, e por conta dessa videira não ser frutífera, e quando frutifica produz frutos amargos, ela nada serve a não ser para ser jogada no fogo. Ezequiel profetiza isso. Não sei se você sabe, mas a videira é um tipo de árvore que a madeira dela não serve para nada, para nada. Você não usa madeira de videira para fazer móveis, você não usa madeira de videira para fazer casa. A única função de uma videira é frutificar. Se a videira não frutifica, ela só serve para ser queimada. A videira ela é uma planta, é uma árvore onde só tem galhos, tem um ramo muito forte, tem uma raiz muito profunda. As raízes da videira são profundas, mas depois aquilo que brota são só ramos, ramos e ramos e ramos. Há ali um caule, ali tem um caule, na maioria das vezes é um caule muito pequeno, e se aquela videira não frutificar, ela não serve para outra coisa. A madeira de videira só serve para ir para o fogo. Então a única função de uma videira é frutificar. E Israel não dá fruto, a Bíblia fala. Todos os profetas do Antigo Testamento vão denunciar Israel como uma videira infrutífera, e quando dá fruto amargo. E por conta de Israel não dar fruto, Deus a corta. E Jesus vem dizendo que ele então é a videira, e que Israel, que foi essa videira, foi cortado. Amado, isso é muito sério. E certa vez, né, a gente sabe disso também, que Jesus chegou a uma figueira, na verdade agora não é tanto uma videira, mas uma figueira, e ele vai buscar frutos nessa figueira. E a Bíblia fala que quando Jesus não acha frutos naquela figueira, ele amaldiçoa a figueira.
E depois, quando os discípulos passam na volta de um lugar onde eles estavam, não me lembro aonde eles estavam indo, quando os discípulos passam de volta, passam naquele mesmo caminho do qual eles foram, e eles olham para a figueira, e a figueira está completamente seca. Jesus não acha fruto naquela figueira. Os estudiosos dizem que a figueira ali em Israel, quando você olha para ela e vê ela toda cheia de folhas, é porque tem fruto. A figueira, quando ela não tem nenhuma folha, ela não tem fruto. Quando ela tem muita folha, então os frutos estão lá e maduros. Jesus olhou para aquela figueira, viu que aquela figueira com certeza tinha muita folhagem e vai tentar achar um fruto ali, não acha. Então havia uma aparência, havia algo que aparentemente demonstrava frutificação, mas Jesus ele descobre que não há fruto. É claro que Jesus não está ali dando uma síndrome de onipotência, não tem fruto, está amaldiçoado. Não, ele com certeza ele estava nos ensinando alguma coisa. Principalmente no sentido de que muitas das vezes a gente tem uma aparência de alguém que dá fruto. Mas quando você chega mais próximo dessa pessoa, não há fruto. E Deus está procurando frutos em nossa vida. E infelizmente, amado, nós cristãos muitas das vezes somos como essa figueira. Jesus chega até nós procurando fruto e não encontra nada, né? O texto sagrado ali no verso 2 diz: todo ramo que estando ligado em mim dá fruto. Não é possivelmente frutifica, não é talvez dá fruto. O texto sagrado diz, o próprio Senhor diz, isso é fato, que o ramo ligado em mim frutifica. Mas o texto interessante que fala que todo aquele que estando em mim não dá fruto, a Bíblia fala que o Pai faz o quê? Corta. Eu queria repetir isso, isso é palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Todo ramo que estando ligado em mim não dá fruto, o Pai corta. Amado, Deus fez isso com Israel. Deus fez isso com uma nação inteira. Cortou. Vocês são uma vinha que eu plantei e vocês não frutificaram. E Jesus vem falar a mesma coisa para os discípulos dele. Vocês estão ligados em mim. E se vocês não frutificam, vocês estão agindo contra aquilo que vocês estão ligados. Eu sempre digo uma coisa, amados. Amado, tem tudo quanto é tipo de igreja. Só abrindo um parênteses aqui, exemplificando. Acho que a pior coisa que alguém pode fazer é estar ligado a alguma coisa que ele não acredita. Você concorda comigo? Sabe aquela pessoa assim que não concorda com nada na igreja que ele faz parte? Não concorda com a visão que a igreja prega? Não concorda com a maneira como a igreja cultua? Mas ele insiste em permanecer naquele lugar para ir contra tudo aquilo ali? Meu amado, se eu estou ligado a alguma coisa, eu tenho que frutificar aquilo que eu estou ligado, sim ou não? Se eu estou ligado àquilo, eu preciso frutificar segundo aquilo do qual eu estou ligado. Jesus disse: se você está ligado em mim e não produz fruto que condiz, que é coerente ao que você está ligado, tem alguma coisa errada. Então, crente que não frutifica, amado, é semelhante àquela figueira. Nós estamos falando de uma videira. Mas Jesus foi a uma figueira tentar achar fruto ali e não encontrou. E amaldiçoou a figueira. E ele fala aqui que aquele que está ligado a ele não produz fruto, ele corta. E aí, esse texto é assustador, né? Porque eu não sei você, mas eu fico assustado com esse texto. Sim ou não? Porque fala, olha, se você está ligado em mim e não dá fruto, você está cortado. Ora, amado, como é que alguém pode estar ligado a Cristo e ser cortado?
Alguns dizem que o fato que a pessoa é cortada é porque ela não é cristã. Se você não dá fruto é porque você não é genuinamente cristão. Mas eu não acredito que alguém que está ligado a Cristo não seja genuinamente cristão. Porque o texto diz que a pessoa está o quê? Ligada a Cristo. Ora, se o texto diz que a pessoa está ligado a Cristo, então eu acredito que ela é uma cristã, sim ou não? Está ligado a Cristo. Jesus poderia dizer: muitos acham que estão ligados a mim e por isso não dão fruto. Se fosse assim, Jesus teria falado isso, não teria? Muitos que estão pensando que estão ligados à videira, não estão, por isso não frutificam. Não, ele fala: muitos estão ligados a mim e não dão fruto. Outros dizem que o fato dessa pessoa estar ligado a Cristo e ser cortada é o principal argumento de perder a salvação, né? De perder a salvação. Muitos que estão ligados a Jesus Cristo e não têm uma vida que frutifica, que dá fruto de alguém genuinamente ligado a Cristo, essa pessoa não dá esse fruto. Quando a Bíblia fala de cortar, significa perder a salvação. Nós somos de teologia reformada. Se você não sabe o que é teologia reformada, eu recomendo você a ler. Tem muita coisa boa na internet que você pode ler, explicando o que seria uma igreja de teologia reformada. Igrejas de teologia reformada não acreditam que Deus possa fazer isso com as pessoas. Que uma vez que você está genuinamente ligado, porque tem gente que pode estar na igreja, frequentando a igreja, derramar muita água nele, e ele ele participa da ceia, ele exerce até a liderança, chega até a ser pastor, tá? E no entanto nunca nasceu de novo. Eu acredito que esse texto fala de quem nasceu de novo, gente, porque está ligado a Cristo. Eu não acredito que o texto não teria dito exatamente isso. Se você não está ligado a Cristo, automaticamente você não frutifica. Não, o texto diz: você está ligado. Mas quando você olha ali, você estuda melhor o texto sagrado, você vai descobrir uma palavra chamada airo. A palavra cortar no grego significa airo. Airo. O que significa a palavra airo? No grego, essa palavra airo significa tirar, ou literalmente deixar de lado. Deixar de lado. Sabe o que é isso, amado? É aquilo que a gente faz muitas vezes com os nossos filhos. Quantos aqui já falou: não faça isso, não faça isso, não faça isso, você não está agindo corretamente? E às vezes você já falou tantas vezes que chega ao ponto de fazer o quê? Você quer? Então, faz o que você quer. Faz o que você quer. Amado, no original, o sentido dessa palavra cortar significa que Deus literalmente tinha algo para a sua vida e Ele pegou e falou assim: tá bom, você quer viver assim? Então eu deixo você de lado. Você não deseja isso, você não quer isso. Você não quer isso. O cortar aqui é literalmente entregar a pessoa a ela mesma. O cortar aqui é falar assim: olha, você vai fazer exatamente o que está no seu coração. Você quer isso? Então faça. E muitas das vezes isso também é tido como disciplina. Essa palavra aio, ela é usada também como um processo de disciplina. É como se a pessoa não frutificasse, como se a pessoa não evidenciasse que está ligado a Cristo. E Deus tem que basicamente entrar com essa pessoa num processo de disciplina. Essa é a ideia aqui do cortar. Eu não acredito que o cortar aqui é mandar a pessoa para o inferno. Eu não acredito aqui que cortar, exemplo, Israel foi cortado? Foi cortado do propósito. O mundo era para ser alcançado através de quem? Da nação de Israel. Eles foram a nação que Deus escolheu para pregar o evangelho para o mundo. Jesus veio para quem?
para o povo de Israel. Veio para os seus, está lá no capítulo 1 de João, veio para os seus, mas os seus não os aceitaram. O que Deus fez com Israel? Colocou de quê? Colocou de lado. E hoje o evangelho é pregado através de quem? Dos gentios, que somos nós. Mas lá no final, o que a Bíblia fala? Que lá no final Deus vai fazer o que com Israel? E Deus vai redimir Israel. Israel todo vai se converter. A Bíblia fala isso. Que na conclusão dos tempos, quando é que o Senhor Jesus voltava? Quando a figueira, a primeira figueira florescesse. Quem é a primeira figueira? Israel. Então o sinal da vinda de Jesus é quando o povo de Israel começar a se render ao Senhor Jesus. Mas quando o judeu começar a converter no mundo todo, fique esperto. Porque o sinal da vinda de Jesus é quando a figueira florescesse. E a figueira, a primeira figueira é Israel. Mas me responda, quando você vai olhar então para a história, imagina que a gente está lá na eternidade, a gente olha para Israel. Israel pregou o evangelho durante todo o tempo que ela viveu aqui na terra? Não. Deus cumpriu a promessa da salvação em Israel? Sim, mas eles viveram? Não. É assim que é o sentido de Deus cortar. Amado, quando você não vive o que Deus tem para a sua vida, quando você não frutifica naquilo que Deus pediu para você frutificar, queridos, você começa a viver aquém do que Deus desejou para a sua vida. Quantas pessoas, e eu sou prova disso, amado, eu tenho falado para os meus filhos, falei hoje para o João Pedro, dedique a sua vida a Deus, cara. Eu quero que o João Pedro se dedique, eu quero que o João Pedro entenda aquilo que eu demorei, porque eu comecei a cair a ficha com 33 anos. Sabe quando você está na fila do banco? E aí as pessoas são atendidas, você dá mais um passo. As pessoas são atendidas, você dá mais um passo, sim ou não? Amado, cada passo daquele é importante. Estar aqui é importante. Estar aqui é importante. Estar aqui é importante. Você vai ser atendido aqui, mas estar aqui é importante? Claro que é. Mas é um passo de cada vez. Mas vamos imaginar que você está aqui, de repente quando você para aqui, o telefone toca, você, oi. Não, eu estou aqui no banco. Não, ó que eu sair daqui, eu passo. Tá, eu resolvo isso ainda hoje. Quando você volta, o que aconteceu? Passou sua vez, varão. Aí você vai chegar para todo mundo e falar, gente, eu estava aqui para ser atendido. Dá licença que eu vou. É assim que a gente faz? O que a gente faz, mano? A gente tem que voltar lá para o final para passar todo o processo de novo. Tem gente que vive nessa vida, igual o povo de Israel. Aquilo que era para demorar poucos dias, demorou 40 anos para desfrutar o que Deus tinha para a vida da pessoa. Amado, não deixe Deus cortar você do propósito que Ele tem para a sua vida. Ele já fez isso com Israel e Jesus diz que Ele pode fazer isso de novo. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito na sua história. Deus quer que você frutifique naquilo que Ele te chamou para frutificar. Seja no seu ambiente de trabalho, seja na vida ministerial. Eu tenho discipulado meus filhos para a vida ministerial. Eles vão decidir. Eu tenho discipulado meus filhos, minha casa para a vida ministerial. E desafio eles o tempo todo a ouvir a voz de Deus. Deus chamou você para o seu trabalho, então frutifique nesse lugar. Quantas vezes a gente vê isso? Deus chega isso falando para as igrejas. Se vocês não se arrependerem, não viverem uma vida conforme o que eu desejei para vocês, eu vou remover o candeeiro. No original, essa palavra candeeiro é como se Deus pegasse uma igreja que foi plantada naquele lugar e Ele tira aquela igreja daquele lugar. O propósito de Deus na sua vida, amado. Você não pode viver aquém do que Deus deseja que você frutifique. A ordem de Deus é que você frutifique. Interessante, né? Os nossos primeiros pais no Éden, Deus deu uma instrução para eles, que eles fizessem o que também?
frutificassem. Primeira coisa que desvirginou o ouvido de Adão foi o quê? Frutifique, dê fruto. E o que o diabo fala? Coma fruto, coma fruto. E nesse capítulo aqui, voltando para o texto de João 15, no verso 16 ele diz: eu vos escolhi para que deem fruto, e não só que você dê fruto, mas que você permaneça frutificando. Quando a Bíblia fala que esse fruto permaneça, não é um fruto que fica ali toda a vida ali, pendurado na árvore, não. É para que seja uma constância a vida de frutificação. Quando você planta uma mangueira, amado, aquela fruta maravilhosa lá que o Chico, não sei se foi ele que plantou, se é algum morador, o achecheru, né? Quando a gente planta uma mangueira, quando a gente planta uma goiabeira, o que você espera daquela árvore? Que ela dê fruto para você, que ela frutifique. Querido, Deus plantou a sua vida e Ele espera que você frutifique também. Deus plantou a sua vida. Quando a gente vai lá e compra uma árvore frutífera, eu gosto de planta, né? Quando você compra aquela árvore frutífera, você compra aquela árvore para que ela dê fruto. Você não planta na sua casa uma samambaia esperando que ela dê fruto. Não. A samambaia é só para ornamentar. Você fala, eu estou plantando, tem um monte, eu estou cultivando orquídea na minha casa, porque vai dar muito fruto, a gente vai ter assim. Uma coisa eu sei, fome ninguém passa lá em casa, porque tem muito pé de orquídea. Você faz isso? Você planta orquídea para colher fruto? Amado, a gente não é a gente não é orquídea. A gente não é samambaia. Deus plantou a nossa vida como uma árvore, como uma videira, como uma figueira, e Ele deseja encontrar frutos na nossa vida. Interessante que a palavra de Deus diz lá no Salmo 1, que aquele que medita na lei do Senhor e anda nos seus caminhos, ele é como árvore o quê? Plantada, e que no devido tempo dá o seu fruto. Percebe que a frutificação é algo muito importante. A pergunta então é: por que eu não tenho uma vida frutífera? Jesus respondeu isso. A gente queria concluir, e eu queria desafiar você a voltar domingo à noite. Porque eu não vou repetir a mensagem. É tão rico esse entendimento, que eu falei, olha, eu vou pregar em 2 tempos. Eu vou pegar a introdução de manhã e à noite a pregação. Então, como o tempo é muito resumido, eu não posso abrir mão daquilo que Deus quer nos ensinar nessa palavra. Se você não puder estar domingo hoje à noite, assista a conclusão dessa mensagem lá na internet, que com certeza o pessoal está transmitindo, tá? A pergunta é, por que então eu tenho uma vida infrutífera? Abra comigo aí, abra o texto que a gente leu em João 15, 3, 5. Olha só o que Jesus diz. Por que você tem uma vida infrutífera? Vocês já estão limpos, João 15, 3. Vocês já estão limpos pelas palavras que eu tenho falado. João 15, 3. O 4. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém não permanecer em mim e eu nele, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto.
pois sem mim vocês não podem fazer nada. Quais são os dois principais motivos que levam você a frutificar? Você quer frutificar? Olha qual que é o principal motivo. Primeiro, você precisa aprender, escute, a ser limpo pela palavra. O texto fala, quando você é limpo pela palavra, você frutifica. É a ideia do galho. O galho, amado, se tem muito galho na videira, você tem que podar certos galhos pequenos para concentrar a seiva num só galho, que os frutos se tornam melhores. Então, vou falar uma coisa para você. Não dá para você falar que você é cristão e você ter a mesma vida. Você continua falando as coisas que você falava, você continua frequentando lugares que você frequentava e que atrapalha, continua vivendo uma vida que não tem nada a ver com alguém que se converteu de novo, alguém que nasceu de novo. Você não está se deixando ser limpo pela palavra, amado. A gente vem sujo, a gente carrega muita sujeira na vida. Quando a gente vem a Cristo, amado, os nossos relacionamentos, a maneira como a gente se relaciona com as pessoas, no ambiente de trabalho, é muito sujo. Não tem como você frutificar se você não deixa a palavra te limpar. Uma vez uma menina que tem sérios problemas com o lesbianismo, tinha uma vida ligada ao lesbianismo, falou assim, eu não acho necessário eu parar de pintar meu cabelo de azul. Eu falei, pois é, mas o cabelo azul diz para todas as meninas que já são lésbicas que você ainda é lésbica. Não tem problema você pintar o cabelo de azul, mas isso aí é um sinal para quem está lá fora falar que você continua do mesmo jeito. Aí você vai ser assediada. Não tem como você falar que é um cristão sendo que você tem esse lixo no seu celular, meu irmão. Como é que você não está deixando Deus te limpar? Não tem como frutificar com essa vida suja. Pecado não habita com quem realmente quer frutificar. Quer dar fruto? Tem que ser limpo pela palavra. Não dá para falar que você é uma mulher cristã, sendo que você se veste igual uma ímpia. Vou falar uma coisa para você, eu tenho que ensinar isso na igreja, gente. Porque eu faço isso lá na minha casa. Porque a mulher, amada, ela é muito seduzida pelo mundo. E tudo que o mundo quer é transformar a mulher num ser completamente sensualizado. E por que a mulher muitas vezes quer ser sensual? Problema de autoestima, ela tem a necessidade de ser desejada por homens. Mulheres piedosas são assim. Eu estava falando isso numa igreja, e aí um rapaz estava todo feliz da vida por ouvir isso. Eu falei, pois é, mas essa roupa sua também, meu brother, é a mesma coisa. Porque não é só a mulher que está com a roupa com os seios à mostra. É o cara que está todo bombadinho mostrando o corpinho dele para todo mundo desejar ele. Parece bobo o que eu estou falando, mas entenda, amado. Isso tem que ser tratado também. Coisas visíveis, fala do que está onde? Lá no coração. A gente tem que ser limpo da nossa pilantragem financeira. Deveu, tem que pagar. A pessoa está te devendo, você está devendo para a pessoa, tem que pagar. Você tem que ser limpo, meu irmão. Não usar de juros abusivos, não usar de pilantragem. Tem que ser limpo pela palavra. A maneira de conduzir o casamento, a maneira de conduzir a esposa, a maneira de conduzir os filhos, tem que ser limpo. Esse negócio que a gente vive hoje, tempo atrás, estava um youtuber muito famoso aí, gravou uma música evangélica, né? Do sol lá, né? Aí a Osana pegou e falou assim, ele converteu. Eu falei, meu amor, hoje está muito complicado falar isso, assim. Você não sabe mais alguém que só porque está frequentando uma igreja, cantando uma música evangélica, se ele converteu, porque as pessoas continuam posando para Playboy, posando para revista masculina, uma vida de imoralidade, e no entanto está na igreja. É um povo que não deixa ser o quê?
limpado. Tem coisa que não serve para cristão. Tem coisa que não serve. É o velho ensinamento paulino que fala: é lícito, mas não convém. Não convém a um cristão ter essa postura. Não convém um homem de Deus ser entregue ao álcool. Se eu tomar um copo de cerveja aqui agora, sabe o que acontece com a minha vida? Nada, porque eu nunca tive problema com alcoolismo. Mas se o Eurípides tomar um copo de cerveja e alguém que teve problema com alcoolismo, o que eu vou ser na vida dessa pessoa? Tropeço. Eu vou ser tropeço. Eu vou ser tropeço. Não é errado, mas não convém. A igreja, todo mundo vai embora. Aí uma irmã fala: Eurípides, eu quero conversar contigo. Aí eu mando todo mundo embora, eu fico sentado nessa cadeira, só eu e essa irmã, sozinho, nós dois aqui, o dia todo conversando. É errado? Mas convém? Não convém. Deixa você ser limpo pela palavra, e o texto diz: porque vocês estão ligados em Cristo. Segunda coisa que mostra que você frutifique: você tem que estar ligado em Cristo, amado. As duas maneiras de você frutificar é ser limpo pela palavra e ter uma experiência real de novo nascimento. O ramo não frutifica se não estiver ligado àquela videira e receber a vida dela, a seiva dela, e ter aquela vida que recebe de Cristo. Ser frutífero, amado, é ser colocado no lugar certo, ser ligado à pessoa certa, que é Cristo, e deixar ser limpo. Essa vida que você quer viver não condiz com alguém que está ligado a Cristo, você não vai frutificar. E concluindo, o texto diz: meu Pai é glorificado, verso 8, pelo fato de vocês darem muito fruto. Quer glorificar a Deus? Dê fruto. A verdadeira marca de um discípulo é a frutificação. E ele fala: assim vocês vão ser meus discípulos. Jesus está dizendo: você quer saber se alguém me segue verdadeiramente? Olha para a vida dele e vê se tem fruto. Vou falar isso à noite. A própria escritura diz que vocês conhecem a árvore pelo quê? Por fruto. Todo ramo que estando ligado em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto. Eu sou a videira e vocês são ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Então aqui nesse lugar aqui, ó, tem 4 tipos de pessoas. Eu quero acreditar que eu estou no quarto grupo. Eu quero acreditar que Deus, pela graça dele, me faz estar no quarto grupo. Quando você olha para esse texto 2 ao 5, Jesus fala: todo ramo que estando em mim não dá fruto. Então tem gente aqui que não dá fruto, não frutifica. Ele corta. Todo ramo que estando ligado em mim e não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda para dar mais fruto. Então tem um segundo grupo aqui, é aquele que dá fruto. E tem mais um terceiro grupo que ele fala: porque ele poda para que dê mais fruto. Tem um outro grupo aqui que quer dar mais fruto. Eu sou a videira e vocês são o ramo. Se alguém permanecer em mim, esse dá muito. Então tem 4 tipos de pessoas aqui: que não dá fruto, que dá fruto, que quer dar mais fruto, e tem um outro grupo de pessoas que quer dar muito fruto. Eu queria deixar essa introdução aqui. À noite eu quero falar a respeito de quais são esses frutos. O que é esses frutos? E quais são os impedimentos que nos levam a não ter uma vida frutífera? Mas nessa primeira introdução, a minha exortação é: você entende a seriedade que é você ser um cristão frutífero? Amém, amado? Meu filho converteu recentemente, né? Ele veio morar comigo aos 13, 14 anos de idade. E agora, há um tempo atrás, ele começou a dar os primeiros passos na vida dele. E tudo que Deus deseja é ver o que na vida dele? Fruto.
E não só fruto, Deus deseja que ele dê mais. E não só que dê mais fruto, mas Deus deseja que ele dê muito fruto. Então olhe para o seu coração agora, só você pode responder isso. Só você pode responder isso. Só você pode olhar para dentro do seu coração e falar: Deus, eu tenho frutificado? Mas Eurípides, o que são esses frutos? Vem à noite, você vai saber. Você tem olhado para a sua vida e você olha e fala: Deus, eu tenho frutificado no lugar onde o Senhor me plantou. Eu tenho frutificado onde o Senhor deseja que eu esteja. Só você pode responder isso. Deus, eu quero dar mais fruto. Quem quer dar mais fruto aqui? Amado, eu quero dar mais fruto, amado. Eu quero dar mais fruto. Eu quero dar muito fruto, amém, amados? Minha casa, minha esposa, meus filhos, eu quero que eles frutifiquem. E esse é o desejo de Deus, amém? Pé de goiaba dá o quê, gente? Pé de manga dá o quê, mano? E pé de crente? Chulé, né? Alguns é chulé, né? Pé de crente dá o quê, meu irmão? Crente, filho de Deus, amém? Querido, nós vamos ter um tempo agora de celebração da ceia. E eu acredito que essa ceia fala também desse processo de frutificação na nossa vida. E eu queria ler esse texto, que é um texto bem conhecido, que está lá em 1 Coríntios 10. Abra a sua Bíblia aí, em 1 Coríntios 10, a partir do verso 16. 1 Coríntios 10, a partir do verso 16. Olha só o que o texto diz: porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Ou o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque embora, sendo muitos, somos unicamente, tem uma tradução, eu gosto mais dessa tradução, que se aproxima mais do original, que diz que nós somos um só pão. Então esse pão aqui, a maioria de nós achamos que o pão é o que está sobre a mesa, que o pão é o que está na bandeja. E na verdade o pão não é o que está na bandeja. O verdadeiro pão é o que está em volta da mesa e fora da bandeja. Eu costumo falar que um dos principais sinais da nossa religiosidade é não vir na igreja o mês todo, mas vir no dia. Isso é muita religiosidade. Quando eu vejo a igreja lotada no dia da ceia, eu falo assim: meu Deus, hoje a gente está doido para ter comunhão, hoje a gente é tudo religioso. Porque não é comer esse pão. Isso aqui é um pão como qualquer outro. Você não come esse pão e fica mais santo. Você não come esse pão e passa a ter comunhão com o corpo de Cristo. Não, amado, quando você parte esse pão, é um gesto visível daquilo que já aconteceu na sua vida. O verdadeiro pão é você. Porque a Bíblia fala que esse pão representa o corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? Nós. Então quem é esse pão? Você. Quando você vai lá, visita seu irmão. Quando você vai lá, ora com ele. Quantas pessoas foram cear lá com a gente acha, porque teve um dia lá que eu fui cear com o Reiter, né? O Reiter estava lá no spa dele, lá emagrecendo. E aí ele estava impossibilitado de vir aqui na mesa, na ceia, porque ele tinha acabado de operar. E aí fazer a cirurgia dele, e eu fui lá cear com ele. Eu me senti assim, na verdade, na boa, gente. Quem deveria ter partido esse pão lá era o Emerson. Quem mais? Quem deveria ter partido esse pão lá era Fabão. Você sabe por quê? Porque quem foi lá dormir com ele lá no hospital não foi eu. Quem foi lá dormindo com ele no hospital foi Fabão, foi Emerson, a esposa dele, o Ricardo. Entende? Isso que é ceia. Quando o Emerson estava lá deitado, passando a noite, o Fabão, o Ricardo com o Reiter, eles estavam compartilhando da vida deles, sendo alimento. Rapaz, eu vou falar uma coisa para você: não tem nada que alimentou mais o Reiter do que saber que gente estava do lado dele. Isso é o pão. Isso aqui é apenas um simbolismo daquilo que você é na vida do seu irmão. Amém, amado?
Então, por isso que eu nunca peço para a pessoa pegar o pão dela. Nunca peço. Nunca pegue o seu pão. Pegue o pão para alguém. Então eu gosto de celebrar tudo junto, tá? Não sei se é possível colocar uma canção, porque como todo mundo vai participar, eu acho que podia colocar uma canção ou equipe de louvor. O que é melhor? Bota uma canção para todo mundo participar. Bota um corinho para nós aí. Amém? E aí a gente vai celebrar tudo. Vamos todo mundo ficar em pé agora. Palavra de Deus, porque eu recebi do Senhor o que eu também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que Ele foi traído, Ele tomou o pão e disse: esse é meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. De semelhante modo, Ele pegou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança, derramado por vós, bebei e fazei isso em memória de mim. Senhor, como o Senhor nos ensinou, nós queremos consagrar esses elementos como um simbolismo da nossa comunhão, como um simbolismo da nossa alegria no corpo de Cristo. E nós queremos agora, em Cristo Jesus, poder compartilhar com os nossos irmãos esse pão. Querido, saia do seu lugar, pegue um pão para o seu irmão, pegue um cálice para você servir com o seu irmão, vá até a sua família, vá ao seu amigo, vá até a pessoa que você quer ministrar na vida dela, e vamos ter esse tempo agora de celebração. Eurípides, como é que a gente faz? Igual você faz na sua casa, você pega o pão, come, toma um cálice, pega vai colocando na boca de todo mundo, e eu não quero separar o pão do cálice. Faça isso agora, o pessoal vai colocar uma canção para nós lá, e você tem a oportunidade de cear com o seu irmão agora, em nome de Jesus.